Trabalho é uma grandeza física que nós chamamos de escalar, ou seja, é uma grandeza que ela não tem direção e sentido. É uma grandeza que é expressa por um número. Este número, ele quantifica uma transformação de energia. Ou seja, se eu pego aqui, pego essa chave, e faço isso, você observa que quando a chave sobe, o seu movimento vai diminuindo. Quando desce, o seu movimento está aumentando. A força que está agindo na chave é exercida pelo campo de gravidade da Terra. Nós chamamos popularmente de força-peso. Então, o fato de uma massa estar ocupando um campo de gravidade faz com que esta massa fique sujeita à ação de uma força. Quando este lápis, quando essa chave, né? Lápis é o costume da sala de aula, né, pessoal? Quando essa chave sobe, a força-peso está contra o seu movimento. Então, ela vai adquirindo uma energia, nós chamamos de energia de altura. Em relação à base que ela subiu, ela tem uma energia potencial gravitacional. A energia de movimento vai dando lugar a uma energia armazenada. A energia cinética, né, vai dando lugar a uma energia potencial de altura, energia potencial gravitacional. Aqui existe a grandeza trabalho. Observe que que a chave, que os corpos não têm trabalho. Os corpos não têm forças. Os corpos podem ter formas de energia, levando em conta, né, um sistema de referência. O papel da força é de transformar uma energia em outra. Isso chama-se trabalho. Trabalho é o ganho ou a perda de energia de movimento, que nós chamamos de energia cinética, através da ação de uma força. Nós vamos chamar o trabalho de positivo, quando alguma forma de energia está dando lugar à energia cinética. Nós vamos chamar o trabalho de negativo, ao contrário, quando a energia cinética está dando lugar a outra forma de energia. Quer dizer então, Roberto, que eu posso afirmar que a soma de todos os trabalhos exercidos por forças em um corpo equivale medir o quanto este corpo ganhou ou perdeu de energia cinética. Nós chamamos isso, pessoal, de teorema do trabalho, tá certo? Não esqueçam, tá certo? Trabalho é um número, este número mede a transformação de energia em energia cinética ou o contrário, de energia cinética em outra forma de energia. Existem algumas forças que nós podemos chamar de especiais, forças ditas de conservativas, tá certo? Uma destas forças é a força gravitacional. Outra força muito importante é a força elétrica. Na visão moderna, nós falamos que a força gravitacional ela é exercida por um campo de força, que nós chamamos de campo gravitacional. A gente costuma dizer aos nossos alunos que a nossa disciplina, ela na realidade ela não tem equações, ela não tem fórmulas, que aquilo que você chama de fórmula, na realidade é um texto. A física ela tem uma linguagem onde você possa entendê-la, tá certo? Aliás, tem várias linguagens, uma delas é a matemática, tá certo? Agora veja bem, se eu falar para você assim, a força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, famosa P igual a mg. Procure ler assim. Esta massa m recebeu de G, que é o campo gravitacional, uma força. Se alguém falar para você assim, a força elétrica é igual ao campo elétrico E vezes Q. Procure ler assim, um corpo que tem essa propriedade Q, carga elétrica, recebeu uma força. De quem? Deste campo, chamado campo elétrico. Então, a força-peso pode transformar a energia cinética em energia potencial gravitacional ou o contrário. A força elétrica pode transformar a energia potencial elétrica em energia cinética, tá certo? Como também eu posso ter o contrário, a energia cinética, né, convertida em energia armazenada, tá certo? Então, estas forças, peso, essa força elétrica, elas são ditas de forças conservativas.
Na hora que você mede a variação de energia potencial, você encontra o quanto ele ganhou de energia cinética, independente do caminho, da trajetória que a massa ou que a carga, tá certo, realizou. Observem bem que massa, carga, são propriedades de um corpo, né? Então, a propriedade massa está associada ao campo gravitacional. A propriedade carga está associada a um campo elétrico ou até um campo magnético, tá certo? Podemos até esticar um pouquinho e lembrar para vocês o seguinte: se uma carga em um campo elétrico recebe uma força deste, quando uma carga estiver em movimento, tá certo? Ela também vai receber uma força. Só que essa carga em movimento, além de ficar sujeita à força elétrica, ela pode estar sujeita ao chamada força magnética. Ou seja, a força magnética, ela é exercida por um campo magnético. Em quem? Em corpos que têm carga. Mas qual a condição? O corpo tem que ter carga e tem que estar em movimento. Ah, Roberto, quer dizer então que se o corpo tem carga, tá certo? Está em repouso, ele só está sujeito à ação do campo elétrico. Ou pode estar sujeito, né? Se o corpo tem carga e está em movimento, tá certo? Ele pode estar sujeito à ação de uma força magnética, justamente através da aplicação de um campo magnético. Ok, para cá, vestibulando. Então lembre-se bem, aquela mesma história que eu falei para vocês em outras aulas, quando um carro vem em movimento, né, que às vezes numa Fórmula 1 o cara, logo tu coloca que ele passou com uma força enorme, ali ele não tem força, ele tem energia. A mesma coisa, quando você coloca uma carga, que a gente chama uma carga Qzinha minúscula, uma carga de prova, carga de teste, numa região, né, se atuar força nessa carga, vai haver campo elétrico, né? Então se aparecer uma força elétrica nessa carga, vai ter campo elétrico. Essa força pode ser num sentido, se a carga for de um sinal, se você mudar o sinal da carga, essa força vai mudar o sentido. Então a força só aparece ali quando você coloca a carga. Antes, né, antes dessa carga ali ser colocada, não existia força, existia um campo elétrico que era criado por uma outra carga, Qzão fixo, né, o Q maiúsculo fixo. Era uma outra carga que cria o campo. Então o campo elétrico existe. Quando você coloca a carga, ela pode ter uma força de atração ou de repulsão, dependendo do sinal da carga que você colocou. Então, o sentido da força pode mudar, porque ela apareceu ali na hora que você colocou a carguinha teste. Agora, o sentido do campo, não. O sentido do campo não muda quando você coloca essa carga teste, porque o campo já está sendo criado lá por uma outra carga fixa que lá já se encontrava, ok? Então lembre-se, para aparecer força, a carga sozinha que está criando o campo ali, vai aparecer uma força? Não, ela precisa de outro corpo para interagir. Esse outro corpo foi exatamente a carga teste. Beleza, professor Alberto? Luiz, chega aqui, tá certo? Uma pergunta, tá certo? Aqui nós temos um quinteto assistindo nossa aula. Yasmin, Lorena, Juliana, Camila, Karina, tá? Um prazer estar aí com vocês. E a pergunta, tá certo? É a seguinte: a grandeza trabalho, ela está contida nos corpos? Bom, observe que a grandeza trabalho é uma expressão que está relacionada à força, tá certo? Esta grandeza é produzida, é exercida por força. Ela provoca, na realidade, ela mede, na realidade, a transformação de uma energia, tá certo? O questionamento: o trabalho é o produto entre a força e o deslocamento efetuado pelo corpo. Essa é a segunda parte, pessoal. A primeira parte é o seguinte: trabalho é ganho ou perda de movimento, ok? Quem faz o corpo ganhar ou perder movimento é uma força. Muito bem. Você pode medir o trabalho desta força da seguinte forma. Primeira condição: as forças que produzem, que provocam transformações de energia, são as forças que estão na direção do movimento. Então, na mesma reta que está a velocidade, tá certo? Existindo uma força, essa força vai ou aumentar o movimento, quando ela está a favor, ou vai diminuir o movimento, quando está contra, tá, o deslocamento deste corpo. Ok? Se essa força ela for de valor constante, então você pode medir essa transformação de energia através da força e do deslocamento efetuado pelo corpo.
Observe que essa força, ela é tangencial, ela é paralela ao movimento. Quando você vê no livro assim, força, deslocamento, cosseno de θ, esse d cosseno de θ está apenas representando o deslocamento, que é paralelo à direção da força. Agora, não esqueça, tá certo? Trabalho é uma grandeza escalar, esta grandeza mede o quanto o corpo ganhou ou o quanto o corpo perdeu em movimento. Pode ser determinado por força vezes deslocamento? Pode, tá certo? Primeira condição, a força ela é tangencial. Segunda condição, a força tem que ser constante ao longo do deslocamento, tá ok? Nós podemos ir aqui a uma questãozinha, né, para a gente sedimentar, fortalecer essa base conceitual, tá certo? Então veja comigo aqui esta questão. Olha só. Quando você está dirigindo a 90 km por hora, que distância a mais é necessário percorrer até parar em relação à situação em que você esteja dirigindo a 30 km por hora? Observe que a relação, tá certo, de uma velocidade para outra, uma é 3 vezes o valor da outra, tá certo? Continuo. Um objeto pode possuir energia? Outra pergunta. Um objeto pode possuir trabalho? Tá certo? Olha, estudantes, prestem bem atenção num detalhe importante. A energia de movimento, a energia cinética, tá certo? Ela depende de quê? Ela depende da massa, ela depende da velocidade, tá certo? Existe uma expressão que nós falamos assim, energia cinética é igual a massa quadrado da velocidade sobre 2. Não esqueçam que é uma expressão newtoniana, ok? É uma expressão onde você vai usar para corpos grandes, corpos macroscópicos, né, com velocidades pequenas, ok? Observe que nós temos uma limitação, porque na realidade essa expressão ainda está baseada num conceito onde a velocidade ela não teria limites, tá bom? Mas vamos lá. A energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. A energia cinética depende mais de quê? Mais da velocidade do que da massa, beleza? No caso aí, se você vai com 30 km por hora, então você vai com um certo valor de energia. Se você passar para 90, observe que como a velocidade é 3 vezes maior, você está com 9 vezes o valor da energia. Tá ok? Quando você vai frear, a força que vai atuar realizando um trabalho, que vai fazer com que a energia de movimento, né, converta-se em outras formas de energia, é a força de atrito. Considerando que a força de atrito é a mesma nos dois casos, a força de atrito não depende da velocidade que você está, então o trabalho desta força seria a força e a distância que você vai percorrer. Ora, se a força é a mesma, só que você está com 9 vezes o valor da energia, você vai ter que manter, né, uma distância 9 vezes maior. Concorda? Quer ver melhor? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou passar para vocês aqui, tá certo? A questão, e você vai observar aqui as nossas observações. Olha só. Eu estou mostrando para vocês aí, tá certo? Que é 9 vezes maior. Ora, por quê? O carro tem, tá certo? 3 vezes a velocidade. Então, o carro tem 9 vezes mais energia cinética quando viaja, né, 3 vezes mais rápido. Ok? Observe que a energia cinética ela varia com o quadrado da velocidade, tá bom? O atrito, sendo o mesmo nos dois casos, ele vai precisar realizar o quê? 9 vezes mais trabalho. Olha, estudante, nós estamos relacionando sempre trabalho com o quê? Com energia cinética, né, Luiz? Se o automóvel tem 9 vezes mais energia, é necessário o quê? Um trabalho 9 vezes maior. Portanto, tá certo? Levando em conta, ó, vem aqui novamente, levando em conta, tá certo? Que o trabalho, neste caso, possa ser a relação entre força e deslocamento. Roberto, quando é que eu posso fazer a relação força-deslocamento? Não esqueçam. A condição que a força é paralela, tá certo? Já é a condição natural para que tenha o trabalho, ok? Mas, quando ela é constante, aí eu posso dizer que o trabalho possa ser medido como sendo força vezes deslocamento. Então, para a mesma força, se eu tenho 9 vezes mais energia, eu vou ter que manter, ó, a uma distância 9 vezes maior. Não é simples?
Na hora que você conceitua, realmente fica bem simples, né, Luiz? Ok, vestibulando.